Fala conosco, Senhor, fala conosco a Tua palavra. Abençoa todos que aqui estão, Senhor, todos que acompanham através das plataformas, através da mensagem do Spotify, através, Senhor, desse momento. Limpa os nossos corações com o perdão que há em Cristo. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro e livra-nos de toda e qualquer ação do mal. Reveste-nos do Teu favor, desperta os corações. Tira toda a letargia, toda a dormência, toda a distração, todo desperdício de oportunidades de estarmos na Tua mesa. Fala conosco. Que toda obra do maligno seja proibida, que todo intento de Satanás, que todo altar profano seja cancelado em relação às nossas vidas, que toda sujeira espiritual espalhada por essa cidade, no altar de adoração, no altar de alianças contigo, o Senhor seja engrandecido e seja anulado todo o poder de influenciar as nossas vidas, as questões profanas dessa terra. Cancela e limpa no mundo espiritual, no virtual também, assim como no natural. Fala com cada um aqui. Apresento os meus irmãos e a minha vida também diante do Teu altar. Daqueles que estão em escala sejam renovados e abençoados. Fala conosco, justifica-nos, adequa-nos, que nessa mesa possamos olhar os Teus olhos e receber as palavras de vida eterna. Assim te agradecemos. Abre os céus e fala conosco. Espírito Santo esteja à frente. Em o nome de Jesus você diga amém. Fala amém com força. Bem, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 7 verso 9. Livro de Deuteronômio capítulo 7. Quando Deus levanta Moisés para algumas advertências ao povo. Livro de Deuteronômio capítulo 7 verso 9 diz assim: saberás pois que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Até aí. É interessante que ele está preparando o povo de Israel para aquilo que eles vão viver, que é entrar na terra prometida. E ele está deixando muito claro, assim como para nós aqui, que a nossa segurança não está na estabilidade das circunstâncias, mas no caráter imutável do nosso Deus, que permanece fiel à sua palavra, à sua aliança e ao seu povo. A pergunta é: quem nós podemos confiar? Nós vivemos um mundo marcado por instabilidade. Pessoas mudam, sentimentos mudam, relacionamentos enfrentam crises, empregos mudam, projetos que podem fracassar, a economia que oscila, e a nossa própria disposição muda. Por isso que uma das necessidades mais profundas do ser humano é encontrar algo, ou melhor, alguém que possa realmente confiar. Deuteronômio 7:9 fala sobre isso. O Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Moisés não está simplesmente dizendo: Deus fez todas as coisas fiéis, ou Ele fez coisas fiéis. Ele está revelando algo sobre quem Deus é. E Ele diz bem claro: o teu Deus é Deus, o Deus fiel. Alertando, porque existem deuses que não são fiéis. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ele não é fiel apenas quando entendemos o que está acontecendo. Ele não deixa de ser fiel quando uma oração ainda não foi respondida. Ele não deixa de ser fiel quando atravessamos um deserto. E Ele não deixa de ser fiel quando precisamos esperar. Fidelidade faz parte do caráter de Deus, da sua essência. E o que Deuteronômio capítulo 7 verso 9 está nos dizendo aqui? Nós precisamos primeiro nos perguntar o que esse texto significa dentro do contexto. Ele começa dizendo: saberá pois. A palavra aponta para conhecimento, reconhecimento e convicção. Israel não precisava conhecer quem era o Deus com quem estava se relacionando, mas bastava saber que Ele existia. Era necessário saber quem Ele é. Então, além de entender o Deus que os chamou para um relacionamento, que Ele existe, era necessário saber quem é esse Deus. Existe uma diferença entre saber coisas de Deus e conhecer o caráter de Deus. Numa batalha, numa transição, numa jornada, num momento difícil, faz toda a diferença entender e confiar que Deus é fiel. A caminhada com Deus tem que produzir nos nossos corações, assim como no coração de Israel, a convicção de saber: eu sei quem é meu Deus. Nós somos cercados de muitas perguntas, e muitas perguntas querem confrontar, na verdade, a nossa aliança com Deus. Até para nós aqui, quando nós não conhecemos o caráter de Deus, nós interpretamos Deus pela circunstância.
Então tem um momento difícil, porque Deus é mau, porque Deus deixou. Só que quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós interpretamos as circunstâncias à luz de quem Deus é, não o contrário. Deus não está limitado à circunstância, a circunstância está diante de um cenário que Deus pode mudar e nos ensinar através desse cenário. O Senhor teu Deus é Deus, e Moisés afirma a exclusividade do Senhor. O contexto imediatamente anterior declara: o Senhor vosso Deus é o único Senhor, Deuteronômio 6,4. Israel estava enfrentando uma terra que tinha hostilidade, ele estava numa peregrinação e entraria na promessa, que estava cercada por povos que adoravam outros deuses. Então o grande problema não seria apenas militar, mas seria um problema espiritual. E esse é o nosso erro. Nós estamos vivendo um momento difícil, uma batalha, uma luta, uma quebra, e falar: meu Deus, que dificuldade, será que é uma coisa do governo? Será que é uma situação, essa sazonalidade, é Porto Alegre, tá? Essa umidade, essa chuva que não passa? E nós esquecemos que tem um mundo espiritual. Israel precisava decidir, assim como nós, quem governa o nosso coração. Deuteronômio não se trata apenas de território, amigos, se trata de lealdade. Deus estava formando um povo que pertenceria exclusivamente a Ele. Ele deixa bem claro: teu Deus é Deus, o Deus fiel, porque vocês vão passar por questionamentos, vocês vão enfrentar dias difíceis, o teu Deus é o Deus fiel. O coração dessa passagem diz isso, o Deus fiel. A palavra hebraica utilizada está relacionada à ideia de firmeza, confiabilidade, constância, fidelidade. Deus, Ele é digno de confiança, porque não existe contradição no caráter dele. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta. Paulo escreve em 2 Timóteo 2:13: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então Deus não apenas escolhe agir fielmente, Ele permanece fiel porque Ele não pode negar quem Ele é. Meu Deus não pode contrariar a sua existência. A fidelidade está fundamentada no próprio caráter dele. Ele fala: saberás pois que teu Deus é Deus fiel, e ele deixa algo claro, que guarda a aliança. Essa é uma expressão muito importante, porque a fidelidade de Deus aqui em Deuteronômio está ligado à aliança. A aliança que ele fez com os patriarcas. Em Gênesis 12, de 1-3, Deus chama Abraão e promete fazer dele uma grande nação. Em Gênesis 15, ele reafirma essa promessa quando Abraão passa por uma crise. Gênesis 17, a aliança novamente é confirmada. Então, séculos depois, Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Isso significava que Deus não tinha esquecido o que Ele prometeu. Eu venho nessa noite aqui dizer para vocês, que se a gente estudar os tempos e as estações, a gente sabe que o mês de agosto, tanto o calendário judaico como na nossa história de 22 anos, é um funil. E nós estamos sim para entrar numa virada de estação. O que eu trago para vocês aqui é: permaneçam firmes, que o Deus fiel que está escrevendo coisas, que Ele disse que Ele vai cumprir, vai realizar esse ano na sua vida. Se você crê, pode aplaudir o Senhor que é santo. Eu venho preparar teu coração para entrar em coisas que você não entrou, de tempos em tempos, de ciclos que nós vivemos. Gerações passaram, Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, José morreu, mas a promessa não morreu. Então, porque a promessa não dependia da longevidade dos homens, dependia da fidelidade de Deus. Então é interessante que todo esse desenvolvimento da fidelidade de Deus tem um fundamento. Embora Deuteronômio 7:9 apresenta de uma maneira explícita a expressão Deus fiel, o princípio da fidelidade de Deus aparece muito antes da narrativa bíblica. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, após a queda, Deus anuncia que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. E ali nós encontramos o início de uma grande linha de promessa que atravessaria toda a Bíblia. Logo depois, Gênesis 6-9, Noé, Deus preserva e estabelece a aliança ali. Gênesis 12, Abraão, ele promete a descendência, a terra e a bênção. Gênesis 21, Isaac, aquilo que parecia impossível acontece. Quando ele visita Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que havia prometido. Então esse verso, Gênesis 21, que o Senhor visitou Sara como lhe dissera, e fez por ela o que havia prometido, deixa claro: Deus disse, Deus fez. Repete comigo: Deus disse, Deus fez. A Bíblia inteira desenvolve essa verdade. Então qual que é o contexto do livro de Deuteronômio capítulo 7? Israel estava às portas da terra prometida, uma geração havia morrido no deserto, agora Moisés prepara uma nova geração para entrar em Canaã.
Mas existe um detalhe importante. Deus explica que Israel não foi escolhido porque ele fosse mais numeroso, superior aos demais. A escolha estava fundamentada no amor de Deus e na fidelidade ao juramento feito aos antepassados. Presta bem atenção, que talvez você vai falar de gerações aqui, e vai ouvir falar muito. As nossas decisões estão afetando diretamente os nossos filhos, os nossos netos, e aquilo que será a posteridade. Eu sou terceira geração de uma promessa, que pulou 2 gerações, aliás, sou segunda geração de uma promessa. E eu sei que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ou seja, existem alianças que nós estamos fazendo hoje com Deus, no nosso posicionamento, que vai afetar o nosso futuro, vai afetar o nosso trabalho, vai afetar os nossos filhos, se mantendo de pé. Se eu continuo sendo firme com meu Deus. Então a fidelidade de Deus vem antes da resposta de Israel. Israel não conquistou o amor de Deus por desempenho. Ele foi chamado a responder o amor recebido. Então essa é a ordem fundamental. Deus ama, Deus chama, o povo responde, o povo obedece. Misericórdia até 1000 gerações. Gente, ele está blindando esse povo antes de entrar em Canaã. É algo tão forte e solene, que prepara, e você vê que algumas pessoas entenderam, a geração de Josué entendeu. 2 gerações, ok. A terceira, depois de Josué, passou por luta, teve que se levantar os juízes, aí você começa a estudar a Bíblia. Misericórdia até 1000 gerações, a palavra traduzida de misericórdia está relacionada a um hebraico, algo muito forte, muito rico, essa palavra, que comunica ideias como amor leal, bondade, misericórdia, compromisso e amor da aliança. Não significa simplesmente um sentimento, é um amor comprometido. A expressão 1000 gerações enfatiza a enorme extensão e abundância da fidelidade de Deus. Então não devemos transformar um número numa fórmula matemática. A ideia central aqui é que a fidelidade de Deus ultrapassa gerações. Mas ele diz a condição, aos que o amam. Uma dimensão relacional que nós temos que abrir o nosso entendimento. Quando você abre os teus olhos de manhã, quando você tem os seus primeiros momentos de lucidez, da sua consciência após o sono, entenda, há uma dimensão relacional com o nosso Deus. Eu já elevo os meus pensamentos, eu já elevo o meu respirar ao Senhor, agradecendo pelo que Ele fez no passado, no dia anterior, e apresentando um novo capítulo que está sendo escrito. Uma dimensão que é importante. Deus não desejava apenas obediência externa, Ele queria amor. Isso aparece claramente em Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a sua força. Amarás. A aliança não deveria ser produzida apenas por regras, mas por relacionamento. Amar o Senhor de todo o meu coração. Aqui ele fala, aqueles que amam o Senhor e que cumprem os seus mandamentos. Há uma verdade inseparável, meus queridos, que a gente precisa bater muito nessa tecla na nossa vida, e aqueles que coordenam, que lideram, que estão à frente, que Deus derramou um óleo para cuidar, seja de uma família, de uma empresa ou de um grupo caseiro de estudo. Amor e obediência são inseparáveis. A Bíblia mostra que amar não significa apenas sentir algo por Deus, mas se manifesta em lealdade e obediência. É exatamente aqui que nós encontramos uma conexão extraordinária com Jesus. O texto de Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, está intimamente ligada à frase que Jesus solta em João, capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Olha a semelhança. Aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Está Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. João 14, 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Ele resgata. Ele não rompe com esse princípio, ele aprofunda esse princípio. Eu estou falando de Jesus. A obediência cristã não nasce simplesmente do medo da punição, mas nasce do amor. Amor. Nós não obedecemos para comprar o amor de Deus. Nós obedecemos porque fomos alcançados pelo amor de Deus. Porque uma pessoa não peca, não erra, porque ela ama a Deus. Isso é maturidade na fé. Eu comentei de manhã, eu estava num evento, essa semana inteira foi bem intensa. E movimento de congresso, jornadas de saúde, é uma galera, ueira, tudo mais. Sentado junto ali, movimento nosso stand ali, naquele congresso, tudo mais. E um colega meu disse, olha,
Você viu ali? Ele veio de fora, né? Fica impressionado com a beleza gaúcha. E ele falou, nossa, cara, que mulher bonita. Eu fiquei olhando para ele e falei, não, Alê, não tem nada a ver. Esposa grávida, em casa. Não, o legal é a paquera. Eu fiquei olhando para ele e falei, vou dar uma volta. Quando ele voltar daqui 10 dias eu vou falar com ele. Porque Deus perdoa a ignorância, mas depois que ele está sabendo já não tem mais desculpa. Eu vou quebrar o barato dele disso. Cara, eu tenho o que eu pedi a Deus. Você lembra como você conquistou o que você tem hoje? Eu vou sair da questão do relacionamento sentimental para o teu trabalho, para a tua casa, para a tua cama, para a tua idade, para aquilo que você vive. O teu pior dia é o melhor na vida de muitos aí que não tem nada. Ontem eu estava no almoço, parei tudo mais, indo para o congresso, e tinha um menino ali perto do prédio de Belas, de kimono amarrado, de manhã cedo, com QR Codezinho, olha, estou numa seletiva para Dubai, eu estou vendendo algumas coisas aqui, se puder. Eu estava sem nada em dinheiro, espécie, mas ele é tão esperto que ele já tinha até o flyer dele com o QR Code. Dali, de manhã cedo, você vê que é um menino simples, com o kimonozinho dele amarrado, a medalhazinha da Copa Prime, que ele já participou, já lutei também, é tão legal, ele está ali de manhã, tentando achar um caminho para a sua promessa, e muitos ali reclamando, e tantas coisas que Deus fez por nós. Então eu obedeço, agradecendo pelo que Ele já fez por mim, porque Ele me amou, eu fui alcançado por esse amor. Jesus é a maior demonstração da fidelidade de Deus. Então todas as promessas na história bíblica convergem para Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 1:20 diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Então Jesus demonstra que Deus não abandonou o seu plano de redenção. A promessa iniciada em Gênesis atravessa Abraão, Isaac, Jacó, Israel, Davi, profetas, até Jesus. E Gênesis capítulo 4, Gálatas capítulo 4:4 diz assim, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então pensa, milhares de anos poderiam passar, impérios poderiam surgir e desaparecer, gerações podiam nascer e morrer, mas Deus continua conduzindo a história para cumprimento da sua promessa. Você não começa uma relação com Jesus, seja numa igreja, seja num centro de recuperação, seja numa célula, seja visitando, seja para uma pessoa, um funcionário teu que é crente, que orou por você, a tua avó que orou por você, não aconteceu em vão, é porque há uma promessa na tua vida, e ela está te desenvolvendo para novos níveis que está na presença dele. Então o Deus fiel está aqui para te trazer hoje algo, uma realidade, que embora você passe por lutas, Ele continua escrevendo a sua história, e logo ali na frente, talvez algumas semanas ou meses, você vai olhar para aquilo que você viveu agora, em agosto para trás, e vai agradecer, porque Ele fez a obra que Ele prometeu. Eu venho nessa noite te desafiar a permanecer fiel diante do Deus fiel. A enchente não te parou, o Covid não te parou, a separação não te parou, Deus fez a obra. Jesus é a prova suprema que Deus cumpre o que promete, a nova aliança. Deuteronômio fala da aliança de Deus com Israel. Jesus nos conduz à nova aliança, e na última ceia Ele declara em Lucas 22:20, este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Então, para a igreja, Deuteronômio capítulo 7, verso 9, tem que ser lido à luz de Cristo. Nós não somos Israel entrando em Canaã. Não devemos simplesmente tomar todas as promessas territoriais feitas a Israel e aplicá-las diretamente à igreja, mas o texto revela algo importante, que permanece verdadeiro. O Deus da aliança continua sendo fiel. Hebreus 10:23 declara, guardemos a firme confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então nós temos um Deus fiel à igreja, a Israel e às nossas vidas. Como é que Ele foi para Israel? Vocês estão entrando numa terra desconhecida, mas o Deus que vai com vocês é o mesmo Deus que cumpriu as promessas aos seus pais. E Israel precisava rejeitar a idolatria, permanecer separado para Deus, confiar na promessa, amar o Senhor e obedecer a sua palavra. Para a igreja, a mensagem é: permaneçam fiéis a Cristo, porque aquele que chamou vocês é fiel. Primeira carta aos Coríntios 1:9, fiel a Deus pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Então a igreja vive num mundo de valores concorrentes. Assim como Israel entrou numa terra cheia de outros deuses, os ídolos mudaram de aparência, mas continuam disputando o nosso coração. Presta bem atenção, igreja, estamos aqui com deuses concorrentes, muitas vezes lutando com a gente. E para as nossas vidas,
a pergunta passa a ser: se Deus é fiel, eu estou vivendo como alguém que realmente confia nele? Fidelidade não significa ausência de deserto, e esse ponto é essencial. Nós podemos cometer o erro de pensar: se Deus é fiel, tudo vai dar exatamente certo como eu desejo. Só que a Bíblia não ensina isso. José foi vendido, você lembra da vida de José? Muito pior que a sua. Você entende que Moisés enfrentou o deserto, e não foi um deserto tão simples, desafiador, que ele perde a chance de contemplar a promessa, porque ele se ira de carregar esse povo que murmurava, era desobediente, coração obstinado. Davi foi perseguido por quem ele amava. Daniel foi lançado numa cova porque permaneceu fiel. Paulo sofreu perseguições por apresentar um evangelho poderoso e vivo. Os apóstolos enfrentaram oposição. Jesus foi crucificado. Então a fidelidade de Deus não significa ausência de sofrimento. Precisa quebrar isso. A pessoa começa a sofrer, para de vir na igreja. Não, eu não viro ou não na igreja, mas onde a sua fé cresce é no ouvir. Onde os dons são comunicados não é no banheiro para a sala, é no corpo. E a pessoa começa a retrair, você para de treinar. Voltei de Joinville com o negócio da garganta, parei de treinar, fui treinar. Voltei para o jiu-jitsu, meu Deus do céu, parecia freeway e a carreta em cima de mim. Esmagado de tudo que é lado. E eu estava precisando, estava apanhando e rindo. O professor olhava e falava: você é louco? Eu falei: não, eu estou precisando. Porque eu estava sem praticar. Para de praticar um pouquinho. 22 anos de Porto Alegre, comecei a me converter em 94. 98 eu entendi que eu era um meia boca. De meia boca a 2000, quando me batizei, eu fui entendendo algumas coisas. Então não estou brincando do evangelho, eu conheço há muito tempo. Não há uma equação que dê certo quando a pessoa recue. Não há. Recuou, você não melhora. Não estou dizendo que eu estou dando um time, mas eu estou pegando a palavra, estou firmão em Deus. Meu carro bombando adoração, Bíblia no banheiro, no banco do carro. Estou lendo a Bíblia no almoço. Estou no meu podcast aqui que vai me acrescentar algo em Deus. Estou firme. E quem está firme resplandece. Por quê? Porque está passando por um sofrimento. Nenhum sofrimento pode fazer Deus deixar de quem Ele é, meus irmãos. Deus não pode, talvez, cumprir a minha expectativa, mas Ele jamais vai deixar de cumprir o seu propósito e a sua palavra na minha vida. Jamais. Qual é o grande desafio para nós? O Deus fiel, que se apresentou em Deuteronômio, é colocar diante de nós o desafio de amar e cumprir. O primeiro é amar a Deus. O nosso coração disputa muitos amores. Quer tirar uma febre? Começa a jejuar agora. Você vai pensar: não, começa amanhã às 7 da manhã. Estou falando uma coisa ínfima. Existem amores que pedem atenção. O que realmente ocupa o nosso coração? Se você perguntar, Deus te mostra. Deus está em primeiro lugar no meu discurso ou nas minhas decisões? A segunda questão do desafio é obedecer a Deus. É relativamente fácil obedecer quando a vontade de Deus coincide com a minha. Mas o verdadeiro teste aparece, meus irmãos, quando diz Deus para cada um de nós: espera, a gente quer correr. Quando Deus diz perdoa, e a gente quer guardar ressentimento. Quando Deus diz confia, e a gente quer controlar. Quando Deus diz entrega, e a gente quer reter. Quando diz Deus permanece, e a gente quer desistir. Quando Deus diz santidade, e a nossa carne quer fazer concessão. São esses momentos que a obediência revela a profundidade do nosso amor. Vocês lembram de José, esposa de Potifar, estava tudo certo. Diz a palavra que ele era eunuco de Faraó, e ela queria se deitar com ele. Não tinha nenhuma lei, mas ele tinha relacionamento. E ele fala: como eu faria tal coisa contra Potifar, contra Faraó? Não, contra Deus. Ele tinha relacionamento. Ali fora, há uma geração que carece de ver isso em nós. Como servo de Deus. Você sabia que se você, em algum momento, professou a tua fé numa rede social, as pessoas olham para você de forma diferente? Olham. O teu vizinho sabe que você é cristão. Provavelmente. Seus colegas também. A não ser que você é um agente secreto muito bem infiltrado. Eu me lembro uma vez, um primeiro outdoor training. Entrando numa nova unidade de negócio. Fomos para um hotel muito legal, Eco Village, não sei o quê. E foi feita uma primeira experiência. Todo mundo, presidente, todo mundo com argila.
E esse grupo de treinamento empresarial falou: agora cada um aqui tem um tempo livre de fazer uma argila, e cada um vai falar a respeito daquilo que fez. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí peguei a argila, comecei, aí vamos lá. Fiz uma cruz, fiz a pomba, fiz um sol. E na hora de falar, falei de Jesus, falei do Espírito Santo, falei da sua justiça. E falei assim, me expondo aos leões. Acabou o momento, um agente secreto: pô, irmão, você também é cristão? Eu falei: sou. Eu também. Um outro agente secreto: poxa, Salles, que legal que você falou, eu também estava ali, glória a Deus. Mas na noite anterior, no happy hour, estava todo mundo aqui falando palavrão e tomando cachaça. Os agentes secretos bem infiltrados mesmo. Momentos onde a nossa obediência revela a profundidade do nosso amor. Então vamos para uma área prática. Onde é que nós precisamos confiar no Deus fiel? Vida espiritual. Talvez você tenha passado por períodos de inconstância. Nem levanta a mão, todo mundo aqui. A fidelidade de Deus nos chama de volta à constância. Então qual é a decisão para a nossa vida espiritual? Volte à palavra, volte à oração, volte à comunhão, volte à obediência. Eu tenho que fazer do meu rito pessoal, que é buscar a Deus, dobrar meu joelho, coloco uma oração no Spotify instrumental, respirar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso eu aprendi no retiro do silêncio. Jesus, filho de Davi, 8, 4, 8, aí você vai aumentando até morrer. Eu adoro o Senhor com a minha Bíblia aqui, ó, a minha Bíbliazinha aqui, ó, com a canetinha vermelha. Não é porque eu sou colorado, é porque destaca bem o texto. Fala comigo, Senhor. E lá embaixo, na cozinha, Valéria e Rafaela, a 1000 por hora. Filha, esqueceu aqui, olha a blusa, escova o dente, limpou a próstata. Eu ali: Senhor, tem misericórdia de mim. O ideal é pular 10 para 5. Nossa, pastor, não, 10 para 5, 10 minutos para você enrolar, 5 para você pular e ir para o banheiro tomar banho. Não tem outro caminho de despertar a não ser os 20 segundos da ducha gelada. Pense em Jesus. Você vai se arrepender, mas esse choque de conexões neuronais faz assim, ó. Você fala: agora o Superman nasceu. Sobe a cabeça e sai voando pelo banheiro. Eu não estou dando liturgia, estou dando dicas. Porque é terrível. Nós moramos em Porto Alegre, 4 graus, 6 graus, amigo. Mas eu tenho uma vida espiritual. Eu quero voltar à palavra todos os dias. Eu quero voltar à oração. Eu quero voltar à comunhão. Eu preciso. Quem sou eu sem o amor do Senhor na minha vida? Eu nem sei o gigante, o Davi, não sei quem está ali na frente. Mas eu sei que eu vou na força do meu Deus. Na família. Como confiar? Família atravessa crise, conflito, período difícil. Não controlamos as pessoas. Num bom dia, o máximo que você faz é mudar o prumo aqui. E a gente pode decidir: eu permanecerei fiel aos princípios de Deus dentro da minha casa. Cessa-se a contenda, acaba a confusão. Alguém tem que calar e segurar. Você não vê briga de vulcões. Acaba a terra, meu irmão. Alguém tem que ter, quando a água está transbordando, você fala: Senhor, segura as águas. Mas se o ambiente não dá um passito para trás, despacito, e dá uma volta. Fala: eu já volto. Fala aqui com o anjo que está aqui na sala. Vai para o banheiro chorar, meu irmão. Vai chorar, vai caminhar. Faz alguma coisa. Eu permaneço fiel aos princípios. E quando a gente erra? Humildade, me perdoa. No casamento, nos relacionamentos, uma cultura que compromissos são facilmente descartados. O Deus fiel nos ensina o valor da palavra, do compromisso, do perdão, da verdade, da perseverança e da aliança. Eu vou brincar. E nas finanças, confiar que Deus também aparece na maneira como nós administramos recursos. Qual a pergunta? Meu dinheiro demonstra confiança em Deus ou revela medo, ganância ou descontrole? Fidelidade envolve honestidade, generosidade, responsabilidade, contentamento e boa administração. No trabalho, na nossa chamada, na nossa vocação, nós somos tentados a comprometer os princípios para alcançar o resultado. Mas quem conhece o Deus fiel é chamado a ser fiel também. Colossenses 3:23,
Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor. E no ministério, nem sempre a gente vive resultado imediato, sementes, que talvez vá aparecer lá na frente a colheita. Responsabilidade não é controlar resultado, é permanecer fiel. Essa é a minha responsabilidade. Eu permaneço na casa do Senhor, eu darei os meus frutos, ainda que eu possa avançar na minha idade, verei os meus frutos. O que se quer dos dispenseiros, que cada um deles seja encontrado fiel. Paulo em 1 Coríntios 4:2. E em relação ao futuro, talvez seja uma das áreas mais difíceis de permanecer fiel. Nós queremos garantias, nós queremos respostas, queremos saber antecipadamente como vai ser o futuro, como tudo vai acontecer. Mas Deus nem sempre revela o mapa inteiro, meus irmãos. Ele revela quem caminhará conosco. Ele revela que Ele está conosco, isso é suficiente. Mas quando a fidelidade de Deus é testada nos nossos corações, em pelo menos 5 situações nós somos testados, vemos a fidelidade testando a gente. Quando Deus parece demorar, já passou por isso? Fala, meu Deus, está demorando, Senhor. Abraão precisou esperar muito mais que você e eu. A demora não significa abandono. Lembra daquele louvor? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Agora esqueci a música. Sem resposta, ficar no sofrimento. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Seu amor invade o céu. Continua essa harmonia. Olha, falando músico para músico. Quando nós não entendemos, José não entendia a prisão enquanto estava preso. Só que depois, qual foi o maior propósito de José? Foi ser o cara que tremia depois de Faraó? Não. Foi olhar os seus irmãos, perdoar e dizer, foi para a vida que Deus me trouxe. Amigo, 13 anos de lenha. Ele fala assim, foi para a vida que Deus me trouxe. Eu teria espancado os meus irmãos, colocado meu pai lá em Sharm el-Sheikh, que é um lugar bom de mergulho no Mar Vermelho. Aliás, a barca de Israel está de pé, é fevereiro, nós vamos sair, é fé que leva, começa a se preparar e orar. Deus leva quem ora, não vai ser dessa vez pelo Egito, nós vamos pela Itália, ver os heróis da fé, andar naquela Roma lá, que é a geografia bíblica viva. Mas José fala o quê? Foi por vida. Havia um propósito maior. E quando as circunstâncias contradizem o que a gente espera, é fácil declarar Deus fiel, quando tudo acontece como a gente deseja. Só que a fé amadurece, quando nós conseguimos dizer, mesmo sem compreender, eu continuo confiando no caráter de Deus. Como nós estamos aqui adorando. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. Sabe qual que está por debaixo de tudo isso? Esperança. Amanhã nós vamos ao enterro do seu Luiz, pai da nossa Cíntia, intercessora, ministra de louvor que Deus recolheu. Há 20 dias atrás estávamos no aniversário dela, e ele estava ali feliz. Passou por todas as lutas. E amanhã nós vamos adorar o Senhor. Lá em Sapucaí, quem quiser ir às 9, 10 da manhã, nós estaremos lá para abraçar essa família, porque é o nosso momento também de estar ali. Que motivo de adoração nós vamos ter ali? Obrigado, Senhor. Lutou o bom combate, guardou a fé, venceu. Sabe qual grande distração nossa? Que a gente acha que vai permanecer como está, e não vai. O tempo corre, e a gente vai enfrentar o nosso último adversário. Que sentido tem a tua vida? Se é só produzir, ganhar, gastar e ter alguma coisa? Não, o sentido na minha vida está em conexão com o meu Criador. E quando nós somos tentados a tomar o controle,
Esperar exige confiança. Meu Senhor. Esperar a maturidade do filho, esperar a maturidade do ministério, a maturidade de um obreiro, a maturidade da nossa relação, pai e filho, não sei, a maturidade das sementes no trabalho. Estou num ano bem difícil, desafiador. No meu trabalho específico, o pessoal mais maduro fala: Lê, segura que o primeiro ano é horrível. Eu falo: estou firme, estou em Deus. Está ali, vai sair um negócio. Entra o cara, vende a máquina usada. Eu falo: meu Deus do céu. Mas vamos. Aí renova a esperança. A vontade de tomar o controle, acabou. E quando obedecer tem um custo? Quando a obediência tem um custo, aí que é amor. Você tem alegria de ver teu filho obedecer? Eu tenho. Pouca, mas eu vou ter mais. Cara, quando obedece é tão bom. Sabe qual é o sentimento quando minha filha me obedece? Há uma harmonia tão grande, eu e ela. Com a Valéria também. É mais difícil entre mãe e filha. Mas há uma harmonia. Quando eu obedeço a Deus, há uma harmonia com o céu. O Deus fiel, Ele olha para mim, olha para você e fala: cara, que bom a nossa relação. Eu não sei as tuas reações, mas quando na madrugada começa aquela chuva, eu já caio de joelho e começo a orar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, dessas vidas que a gente tem um teto, às vezes tem gente que tem um zinco. Pega uma clínica, pega um hospital, pega uma parturiente, pega uma ambulância, pega uma emergência, a galera de SAMU, a enfermagem, a galera que está ali, às vezes fazendo transporte, coisas difíceis, um cara que está na madrugada, atravessando uma estrada, tem que entregar, tem que chegar no destino. Senhor, tem misericórdia desses que estão expostos nessa tempestade, Senhor. Sabe, teu coração começa a andar num novo nível, quando você entende o custo da obediência. É aqui que o nosso amor é provado. O que nos impede amar e obedecer? Existem alguns obstáculos que eu tenho que identificar, e você também. Será que é a incredulidade? São rivais da obediência. O medo, a ansiedade, a pressa, o orgulho, a autossuficiência, o controle, um desejo desordenado, um pecado que não foi confessado, um ressentimento, uma idolatria, um amor ao mundo, a conveniência, a falta de conhecimento da palavra, experiências negativas interpretadas da maneira equivocada. Isso compete muito de amar e obedecer. Talvez o nosso maior problema não seja acreditar que Deus existe, talvez seja confiar suficientemente nele para obedecer quando a gente não compreende. Vamos obedecer. Há um princípio que a gente possa guardar aqui. Existe uma sequência importante de Deuteronômio 7:9. Conhecer, amar, confiar, obedecer e permanecer. Então, quanto mais eu conheço a Deus, o caráter de Deus, mais razões eu tenho para amá-lo. E quanto mais eu conheço o seu amor, mais eu posso confiar nele. Quanto mais eu confio, mais eu consigo obedecer. E quanto mais eu obedeço, mais eu experimento uma vida de comunhão com ele. Então a pergunta a nós aqui hoje é: qual área eu tenho dificuldade de acreditar que Deus continua sendo fiel? Que área da minha vida? Você tem as suas áreas, eu tenho as minhas também. Será que existe alguma promessa que Deus fez por mim, que eu estou tentando acelerar na minha própria força? Quando um alvo vira obstinação, tem coisa errada, meu irmão. Deus deu a data do casamento, Deus deu a data da entrevista da multinacional, Deus deu a data que vai vir a herança da Austrália, não sei. Eu não tenho o que fazer, eu vou esperar no Senhor com o meu coração. O meu desafio na espera é estar com o coração alinhado. Será que existe alguma área da minha vida que eu conheço a vontade de Deus, mas não estou obedecendo? Santidade é uma área que a gente sabe que Deus quer trabalhar, mas a gente não obedece. Quando eu decidi me posicionar, me santificar, com uma ex-namorada, era assim, um cai levanta, resbala daqui, dali, chega, não dá mais. Já não tinha mais prazer no pecado, eu queria algo que Deus me desse, o casamento, uma mulher de oração, que eu pudesse entender que Deus estava no meio dessa relação e se alegrava sobre nós. Será que existe algum outro Deus disputando o meu coração? Quantos deuses estão dentro de nós? Gente, não é fácil. Se a gente pedir: Senhor, olha para nós, refina. Como até aquela música Refine da Elevation, acho que é Elevation, não sei quem que fala essa música Refine, cara, que vem assim, sabe, algo tão profundo, você fala: meu Deus, como eu preciso mergulhar nesse amor puro e verdadeiro.
Será que a maneira de eu administrar minha família, meus relacionamentos, dinheiro, trabalho, ministério, demonstram confiança em Deus? Como eu estou conduzindo? Eu vi um cara falando uma conversa muito interessante, que ele estava sobrecarregado de tarefas. E uma pessoa que aconselha diz: cara, você precisa tirar carga. Ele falou: eu não consigo tirar as cargas. Então ele falou: então você precisa diminuir o ritmo. Caminhão não corre, porque caminhão que corre tomba. Talvez a gente está tentando acelerar e não tem condição. Será que eu estou confundindo a fidelidade de Deus com que Deus queira realizar somente aquilo que eu quero? Então Deus, se o Senhor fizer isso, é dessa forma que eu me relaciono. Entende? A gente pode estar confundindo a fidelidade de Deus com aquilo que eu quero. Isso não é fidelidade de Deus. A pessoa fala: Deus falou, mas Deus falou como? Qual é, isso é interessante, qual é o ecossistema daquilo que Deus falou na tua vida? Na tua vida com Ele, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você vive. Ah, Deus falou comigo e afeta meu casamento, afeta minha aliança, afeta meu trabalho, afeta meu ministério. Deus falou com você e isso desconstrói áreas. Eu não conheço esse Deus. Será que Deus não mudar imediatamente a minha circunstância, eu vou continuar confiando nele? Me lembro na Jari 180, um casal que veio, de algo aconteceu, era um rolo, união estável, 2005, querendo que eu casasse e nem tinha documentação do divórcio. Eu falei: eu não posso fazer isso. Os dois choraram na minha frente, foram embora e nunca mais voltaram. Por quê? Será que tinha que ser de acordo com a circunstância ou de acordo com o que é certo? Talvez a pergunta mais importante é: eu vou seguir a Deus, eu digo que amo a Deus, mas a minha obediência demonstra esse amor? A mensagem aqui de Deuteronômio 7:9 tem 3 movimentos: conhecer a Deus, e a nossa fé precisa estar fundamentada no conhecimento de Deus, confiar no que Deus quer dessa aliança que Ele pede para a gente guarde. A minha segurança não é a circunstância, mas no caráter de quem fez a promessa, e responder a Deus, o Deus fiel, com amor e obediência, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Fidelidade exige resposta, irmão. Conhecer, confiar e responder. No final, queridos, a confiança não repousa apenas em uma ideia abstrata de que Deus é fiel. O cristianismo, ele aponta para uma pessoa que é Jesus. E é na cruz que nós vemos que Ele levou a sua promessa de redenção até as últimas consequências. O Deus fiel foi até a cruz. O Deus fiel botou o filho dele para ser destruído na cruz. Se você pisar no pé da minha filha, eu não respondo pelos meus atos. Deus leva o filho dele até a última consequência para mostrar: eu amo a cada um de vocês, pecadores. A gente vai brincar? Vai pisar no sangue de Jesus? Como Hebreus fala. É na ressurreição que nós vemos que nem a morte poderia impedir o propósito. A promessa da volta de Cristo, nós encontramos a nossa esperança futura. A nossa história, queridos, está entre 2 grandes demonstrações da fidelidade de Deus. Quando você olha para trás, você encontra a cruz. Ele cumpriu a sua promessa de enviar o seu filho. E quando você olha para frente, o que você encontra? A volta de Cristo. Ele vai consumir a sua obra na volta do nosso Senhor. Por isso que eu tenho que viver o meu presente confiando: Deus é fiel. Deus é fiel. Se o problema não estiver na fidelidade de Deus, será que Deus é fiel comigo? Deuteronômio capítulo 7, verso 9, pode mudar a pergunta. Não é Deus continua fiel, a resposta, a palavra diz que sim, Ele é o Deus fiel. A pergunta que a gente precisa fazer talvez seja: como é que eu estou respondendo à fidelidade de Deus? Sabe o que é fruto? Conexão. O eixo de vida vai e vem. Isso é fruto. Eu estou com Ele, Ele está comigo. Por que 2 é melhor do que 1? Porque às vezes a gente está fraco nessa comunhão, mas do nosso lado tem uma pessoa forte. Tem dia que quem me anima é minha filha, o passarinho, a minha esposa, a palavra, é o louvor, é um testemunho, é uma mensagem, é um blup. Você nem me conhece e tudo mais, teve tal dia que você orou, aí o cara começa a mandar o testemunho, não sei o que, a escritura, não sei do que. Eu falei: eu nem lembro disso. É hora que a gente precisa se renovar. Como é que eu estou respondendo à fidelidade de Deus? Essa é a pergunta. Ele permaneceu fiel e eu permaneci? Ele falou, mas será que eu obedeci? Ele chamou, eu respondi. Ele pediu que eu perdoasse, eu perdoei. Ele pediu que eu abandonasse, eu abandonei. Ele pediu que eu esperasse, será que eu esperei? Ele pediu que eu confiasse, eu confiei.
Por isso o tempo de conserto. Nós não somos chamados simplesmente para admirar a fidelidade de Deus, nós somos chamados para responder à fidelidade de Deus. Talvez áreas que precisam de conserto, talvez você tenha se afastado, talvez você tenha deixado de confiar, talvez você está tentando controlar aquilo que deveria entregar, talvez você está adiando uma obediência, talvez exista um pecado que precisa ser confessado, talvez exista alguém que precisa ser perdoado, talvez exista algum compromisso com Deus que precisa ser renovado, talvez você esteja cansado de esperar. Então volta ao fundamento que está escrito: saberás pois que o Senhor teu Deus é o Deus fiel. O Deus fiel, antes de olhar o tamanho do problema, olha para o caráter de Deus. Ei, amigo, eu saio para trabalhar como você, com muita coisa na minha cabeça, deixando muita coisa para trás, com muita ligação atravessando. O Deus fiel, o caráter de Deus. Antes de olhar para o tempo que passou, se lembra de quem fez a promessa. Antes de tomar uma decisão movida pelo medo, pergunta o que a fidelidade de Deus exige de você. E hoje nós podemos tomar 4 decisões aqui. A primeira é conhecer mais profundamente meu Deus. Não quero ter informações sobre Ele, eu quero conhecê-lo. Eu quero fazer um voto com Deus, um tempo que eu vou me dedicar a Ele. Vou colocar meu despertador, eu vou abrir um livro difícil. Estávamos numa reunião do Alcance aqui com o Cadão e com toda a equipe do Alcance. Estão estudando o livro de Esdras, o livro de Neemias, restauração. Não deixando mesclar, vamos adorar o Senhor, cada um com o seu tijolo, nós vamos construir algo diante do Senhor. Coloca uma meta, eu vou confiar no caráter de Deus, mesmo quando não compreendo seus caminhos, eu vou continuar. Tem 2 pessoas no Novo Testamento, Isabel, uma profetisa, e o outro é Simão, que estava esperando, aguardava a vinda de Jesus, é isso? Um pega no colo, pode recolher, teu filho que eu já vi tudo, outra fala assim, eu esperei. Agora eu contemplo o Salvador. Avançados em idade, estavam esperando e sendo fiéis na casa do Senhor. Vocês lembram de Zacarias? Eu lembro sempre disso quando eu falo de servir. Esposo de Isabel, futuro pai de João Batista, coube-lhe a sorte. Amigo, a idade avançada, o turno dele eram muitos sacerdotes. Ele entra no templo para colocar o incenso. Chega um anjo, se estremece. Vai ter um filho, o nome dele vai ser João, não vai ter maior que ele, vai andar no poder e na virtude de Elias. Ele começa a ficar incrédulo, vai ficar em silêncio, vai ficar mudo até que nasça. Mas sabe qual é a chave do texto? Coube-lhe a sorte. Num dia improvável. Eu amo isso. Vocês não têm noção como minha fé se renova, que hoje é 16 de agosto, um dia improvável. Eu anelo, eu olho mensagem, eu olho e-mail, eu olho. Deus, e quantas vezes na minha vida eu vi resposta? Quantas? E sabe o que isso me dá? Aquela coisa de saber que meu pai vai chegar, Ele vai resolver meus problemas. Eu vivo nisso desde que me converti. É por isso que um homem e uma mulher que tem fé, eles não ficam parados. Eu vou confiar no caráter de Deus. Eu vou amar a Deus acima de todas as coisas, porque nenhum ídolo vai ocupar o lugar que pertence ao Senhor. Deixa eu falar algo. Eu não sei como vai ser o teu fim, nem o meu. Espero que Deus nos dê um bom fim, como diz a palavra. E morreu em boa velhice. Mas que o Espírito Santo nos oriente, quando a gente entrar na reta final, para a gente olhar para trás e não ter arrependimento. Eu amei, eu vivi, eu perdoei, eu te servi, Deus. Sabe por quê? Quando a gente avança, isso a psicologia explica, a ciência explica. Um determinado momento da nossa vida, o que vai valer é a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, que é a única coisa que faz sentido. As relações passam, as coisas acontecem, as pessoas vão embora, os filhos vão, o casamento às vezes Deus recolhe, a gente não sabe, mas a minha vida com Deus é tudo que eu tenho. Vai ficar velhinho pregando no evangelho no corredor do hospital. Não sei. Eu vou te amar acima de todas as coisas, Senhor. Eu vou obedecer, não apenas quando for conveniente, não apenas quando eu entender, não apenas quando houver um custo, não houver custo, mas porque eu confio naquele que me chama. Irmãos, Deus foi fiel ontem na sua vida, sim ou não? Levanta o braço se Ele já foi. Se Deus já foi fiel na sua vida, levanta o braço, por favor. E Deus é fiel hoje, sim ou não? Então Deus continuará fiel amanhã. Pode aplaudir o Senhor. Eu acabo aqui a mensagem.
A minha confiança não está no que eu vejo, a minha confiança não está no que eu sinto, a minha confiança não está na estabilidade das circunstâncias, a minha confiança está no caráter daquele que não muda. Meu Deus não muda. Se Ele prometeu, Ele permanece a sua palavra. Se Ele me chamou, eu vou permanecer nele. Se Ele me amou, eu vou responder com amor. Se Ele falou, eu escolho obedecer. Quando Ele fala, eu obedeço. Mesmo quando não compreendo o caminho, eu continuo confiando naquele que eu conheço, que conhece o fim desde o princípio. Olha que interessante, Deus conhece o fim desde o princípio. Quem sou eu? Quem sou eu? Tornar um Deus fiel. Tu és Deus e a tua palavra está de pé. Chama! És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma está. Não temerei, não. Fique no vale também está, sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha. Louvor vem. Tu és o meu Deus que não falha. Sei que o vale também está, sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha. Se Ele prometeu, feche os seus olhos. Ele prometeu, sua palavra permanece. Se Ele me chamou, eu permaneço nele. Se Ele me amou, eu respondo com amor. Se Ele falou, eu escolho obedecer. Mesmo quando não compreendo o seu caminho, eu continuo confiando. Eu continuo confiando. Senhor, vem sobre nós, resplandece teu caráter. Doce presença, amigo, meu protetor, te confio.
peço que toda dimensão e proporção que as adversidades avançaram contra nós, no espaço do nosso entendimento e do nosso coração, tudo aquilo que tem talvez ameaçado a nossa fé, nós entendemos nessa noite que Tu és o Deus fiel que não muda, que o Senhor espera de nós apenas o amor e a obediência. Confiamos na Tua palavra e nós pedimos agora, Senhor, Tu és o nosso protetor, nós confiamos em Ti. Esse louvor fala, Senhor, da decisão da fé, de fixamente olhar a Ti, confiar no Senhor. Pai, que o mar se acalme, que a tempestade se desfaça, que as ondas se calem, que as vozes contrárias sejam canceladas. Tudo aquilo que tem, Senhor, ameaçado a nossa vida, tudo aquilo que tem sido um ataque às nossas decisões, toda mentira, todo espaço e proteção do inimigo, através de batalhas e crises, de dúvidas, circunstâncias, o que nós vemos e sentimos, muitas vezes, Senhor, ameaçando aquilo que cremos. Só que nessa noite nós nos posicionamos, reconhecemos que Tu és o Deus fiel, e nós nos levantamos para responder com fé. Nós declaramos a Tua palavra, nós declaramos a Tua fidelidade. Pai, a Tua palavra permanece quando o Senhor promete. Nós permaneceremos conforme o Senhor nos chamou, nós responderemos com amor conforme o Teu amor, e nós escolhemos obedecer de acordo com a Tua palavra. A nossa confiança não está no que nós vemos, não está nos que sentimos, não está na estabilidade da circunstância. A nossa confiança está no Teu caráter, o Deus fiel. Nos colocamos diante de Ti nessa noite e pedimos agora: vem com o Teu poder, vem com a Tua graça, desde o início. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em Ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que Tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus e Tua palavra está de pé. Declare por fé. És minha âncora, a minha Esperança, renova a sua unção, minha a presença do Espírito Santo, quebrando toda cadeia, toda enfermidade, toda dúvida, toda incerteza, toda ameaça, saia. Renova, Senhor, com o Teu poder. Há uma unção de Deus aqui hoje. Vem sobre a tua vida, vem sobre o teu ventre, vem sobre as tuas emoções, vem sobre os seus pensamentos, vem sobre a tua família, vem sobre a tua casa, vem sobre o teu leito. Sei que no vale também estás, sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha, Tu és o meu Deus. Ele não falha, Ele não falhará, Ele não falha. Ele é fiel, Ele é santo, Ele é fiel. Tu és o quarto homem da fornalha. Envia os Teus exércitos, Senhor, as nossas batalhas. Envia ajuda, envia socorro, a Tua presença. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha. Tu és o meu Deus. Seja desligado da sua vida tudo aquilo que marcou a dúvida, tudo aquilo que dividiu teu coração, tudo aquilo que trouxe ameaças no teu peito, tudo aquilo que ameaçou na tua mente, toda circunstância, toda pessoa, todo ambiente que quis enfraquecer a tua fé, você é retirado desse lugar. Seja conectado
conectado ao Senhor, a autoridade ao governo de Cristo, a autoridade da igreja. Seja sobre a tua vida a unção, o poder e o nome de Jesus. És minha âncora, fardo leve, jugo suave. Todo peso saia da sua vida, toda angústia seja desfeita, todo nó na sua garganta cancelado, toda ameaça, toda pessoa, todo nome, toda instituição, todo ambiente, toda reunião, o Senhor está à frente. Confia, confia, obedece, ama. Algumas casas estavam com muros derribados, o Senhor está restaurando esses muros. O muro da devoção, o muro da confiança, o muro da adoração. Aliança, o Senhor está renovando alianças hoje. Existem lugares que estavam tão impregnados de confusão, o Senhor está soprando, está sendo desfeito. Pessoas que saem, pessoas na questão de relacionamento profissional, parece que são atormentadores que vêm para roubar a tua fé e a tua paz. O Senhor desvia você desses caminhos, Ele tira você desses lugares. Talvez você vai receber questões profissionais que você não vai entender, mas há um quebra-cabeça que Deus já resolveu na tua vida. Apenas obedeça, confie e adore. Não foi do seu jeito, não é da tua maneira, mas confia, porque quem te chamou é fiel para te sustentar. Ele é fiel, Ele é bom, Ele cuida, Ele sabe o que você necessita. Mateus capítulo 6 fala sobre isso, Mateus 6:8 e Mateus 6:32, não sejam como os gentios, pois o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. 2 vezes Jesus menciona esse texto. O Senhor sabe, confia. O que nos diferencia de um gentio é a nossa confiança e a nossa fé. Nós obedecemos e amamos o nosso Deus, as suas palavras, os seus mandamentos estão sobre nós. O Senhor está esticando lençóis, anjos do Senhor esticando lençóis, de relacionamentos que estavam todos assim, o Senhor está esticando. Você vai entender o que quer dizer isso na sua vida. Equações, o Senhor está revertendo. Algumas equações, questões profissionais e financeiras, dificílimas. O nosso mestre não é pego de surpresa. Você tem aliança com Deus. Ele é fiel. Nomes que trazem dor no teu coração, o Senhor está arrancando essa dor, porque foram machucaduras feitas por pessoas que você tem nome, você fala, cara, eu não quero nem falar. Isso não é ressentimento, é que você ainda está sendo curado. O Senhor está acelerando a cura desse processo na tua vida, para que a promessa não seja impedida na tua vida. Qual a tua resposta? Amor. Essa é a arma infalível que derruba qualquer exército inimigo. Eu amo, eu abençoo, eu sigo a minha vida. Fardos leves, peso suave. Respira, confia, espera. Só confia. Ele está escrevendo a sua obra. Ele vai te anunciar coisas maravilhosas. Deus está fazendo a sua obra. Prepare esse jejum de 21 dias que nós vamos entrar para ouvir a Deus. Mas pode apresentar suas causas, seus pais, questões de saúde, questões pessoais, questões das suas emoções, pessoas que você ama, o seu trabalho, questões financeiras. Você pode dedicar. Mas hoje, o Deus fiel, saberás pois que teu Deus é o Deus fiel, que perdoa até 1000 gerações daqueles que o amam e cumpre os seus mandamentos, e obedece aos mandamentos. Ama, obedece, está com Deus. Você é uma expressão de vitória e milagre a cada manhã. O que o inimigo investiu algumas vidas para destruir, mas você permanece plantado na casa do teu Deus, florescendo na presença do Senhor. Essa é a maior resposta. E o Senhor desvia o inimigo que estava longe, Deus colocou para mais longe. Ouça isso. Coisas que estavam embaralhadas, o Senhor está arrumando.
gavetas da sua vida que estavam guardando coisas, Deus está abrindo e arrumando. Tem muita coisa para sair. A vida é mais leve quando se torna dependente de Deus. Recebe essa palavra: eu dependo de Deus, estou fazendo o meu melhor. E aquilo que você não consegue diante do desafio, a sabedoria de Deus vai te fazer enxergar de forma diferente. Você não é um número, você não é a circunstância, você não é um processo. Você é uma filha, você é um filho. Isso basta. Se coloca diante de Deus. Eu te amo, Senhor. Eu te adoro. A minha vida é tua. Nós vamos encerrar adorando ao Senhor. Amém? Vitória sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor, com muito louvor.
Senhor, nós nos posicionamos no caráter da tua fidelidade. Nos ajuda a permanecermos, Senhor, alinhados com amor verdadeiro, com obediência à tua palavra, firmados em ti. Muito obrigado, Senhor. Remove tudo aquilo que eram pressões contra as nossas vidas, traz alívio. E nas nossas limitações nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel, poderoso, que o Senhor vai à frente. Enquanto nós dormimos, o Senhor faz. Enquanto nós confiamos, o Senhor está à frente. Continua assinando a nossa história nas próximas páginas, nos nossos próximos capítulos da nossa história contigo. Nós confiamos nas tuas mãos, exaltamos a tua fidelidade, Deus fiel, poderoso que tu és. Obrigado, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos, em o nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor que é bom, que é fiel? Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida. Que você contemple a fidelidade do Senhor, que você contemple o seu favor, que nas suas causas, nas frases que você tem trazido diante de Deus, que ainda falta uma vitória, uma intervenção, um sentido para aquilo que está sendo difícil, você encontre, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e o seu amor de geração em geração. Eu declaro que o fim do seu capítulo que você está vivendo será com a assinatura do cuidado, da bondade, da fidelidade de Deus. Eu te abençoo, e tudo que está debaixo da tua influência, da tua responsabilidade, está debaixo da aliança com Deus. E o Senhor muda, o Senhor vence, o Senhor desfaz, é o Senhor que vai à frente, o Senhor muda corações, o Senhor cessa a tempestade, o Senhor torna o vento favorável, o que era contrário se torna favorável, e os teus caminhos são aplainados pelo próprio Senhor. Que o teu coração seja alvo do favor e da graça do Senhor, que você permaneça fiel, que você permaneça obediente, que você continue nessa conexão verdadeira com muitos frutos, em o nome de Jesus. Eu declaro que a segunda etapa de agosto é um momento que muitas questões que estavam paralisadas, haverá o aceleramento do Senhor ao teu favor, por causa da fidelidade, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda mais uma vez o Senhor que é bom. Dê um abraço no que está ao seu lado, cumprimente ele com todo carinho. Amém. Que o Senhor te renove, te abençoe.